Olá pessoal, bem-vindo a mais um vídeo do Lip Ilustra. Eu sou o Felipe, bem-vindo ao canal aqui de pintura de arte. E hoje nós vamos pintar mais uma página do nosso livrinho aqui, o Quilt Shop Conf, que tem várias ilustrações também de outros livros de colorir, né? Então vamos lá, aqui são algumas das ilustrações que eu já pintei aqui nos vídeos e também nos shorts. E vamos escolher uma pintura para hoje, gente. E a página de hoje vai ser essa aqui com essa ilustração de meio de praia, né? Com flamingo, tem um ursinho aqui, enfim, uma coisa bem tropical. E hoje nós não vamos pintar com canetinha, né? Com os marcadores. Hoje eu vou utilizar a aquarela para mostrar para vocês que não é só de marcadores que a gente pode pintar os nossos livros de colorir. Tá essa moda toda, né, com marcadores, com livros de colorir fofinhos, mas, gente, livro de colorir é pra gente pintar, se divertir, não importa com qual material. Tá? Se você quiser pintar até de carvão, você pode pintar. Então, vamos pintar hoje com aquarela. Lógico, esse papel desses livros de colorir encadernados que vocês compram, né, que é o que praticamente todo mundo tem, sem ser os originais da Amazon, esses papéis ele tem gramatura de 180. Então ele suporta técnicas de aquarela. Ele não é um papel de aquarela, tá? Então não tem como você fazer pinturas incríveis e lindas usando todas as técnicas de aquarela e com efeitos incríveis de aquarela. Só papéis de aquarela que tem essa capacidade. Mas a gente tem como colocar a aquarela aqui e passar a pigmentação e colorir, tá? Não vai ficar perfeitamente igual uma aquarela maravilhosa, como você vê em outros vídeos meus que eu uso papel de aquarela, né, com aqueles efeitos, aquelas manchas bonitas. Aqui não tem como fazer aquelas manchas bonitas, mas tem como a gente colorir o papel. Esse é o nosso objetivo, colorir o papel. Então vamos colorir hoje com a aquarela. Como toda aquarela que eu faço, primeiro vamos tentar tirar esse branco do papel utilizando uma camada fina de aquarela da cor marronzinha ou da cor azulada, da cor esverdeada, como se fosse um filtro de foto. Eu normalmente uso o marrom, o sépia, né, o marronzinho bege, o amarelo, para ficar uma coisa meio vintage, tá? Então com a leve camada de aquarela bem fininha, assim, de uma tonalidade de chá, né? Essa primeira camada a gente chama de chá. Vou colocando aqui a água com um pouquinho de cor. Ó, não tô pintando, tô apenas dando uma tonalidade à imagem total. Não se preocupe com as áreas brancas, tá? Pode passar por cima de tudo. Vocês podem perceber que aí vai depender também do tipo de impressão, né, que foi feito o seu livrinho, tá? Dependendo da tinta da impressora. Tem tintas de algumas impressoras que elas vão abrir, ou seja, elas vão manchar, né? O preto ele vai se diluir na água e vai abrir as linhas, vai ficar meio manchado, como esse barquinho que eu senti que deu uma manchadinha. Ó, mas o resto do desenho ele não tá manchando tanto, tá? Ele tá suportando a água. Porque normalmente essas impressões são feitas em impressoras jato de tinta, né? A laser. Ou a laser não, a jato de tinta, né, de impressoras. Aí vai depender de quem fabricou, né? Talvez tenha impressoras mais profissionais com tintas melhores, que suportem melhor a água. Vão ter impressões de fabricantes que vai utilizar umas tintas de menor qualidade, que assim que a gota de água cair, a tinta vai se abrir. Então não tem regra, vocês têm que pegar o papel e testar no livrinho de vocês. O meu está se comportando dessa forma. Algumas áreas, assim, mais ou menos, a tinta preta da linha tá se abrindo, mas não tá se abrindo ao ponto de estragar o desenho. Mas é algo para se observar, tá bom? Aqui eu tô passando essa fina camada, tô usando amarelo, marrom, e você vai misturando assim as cores para já tentando ir fazer algumas manchas aquareláveis, tá? Talvez as manchas não apareçam tanto porque aqui a camada tá tão fininha, tão diluída com a água, que manchas de aquarela serão difíceis de se notar nessa primeira fase. Nas outras fases, depois que essa primeira camada secar, aí eu vou tentar utilizar
umas pinceladas com mais pigmento de aquarela e com menos água, para ver se fica mais manchado, assim, com manchas de aquarela, e vai ficar, né, vai ficar com aquele aspecto, aquelas manchas únicas que só a aquarela proporciona na pintura. E a gente vai tentar, né? Vamos aqui testar junto com vocês. Ó, já terminei a primeira camada, notem que eu tirei o branco do papel, ó. Aqui a região já está toda em tons de sépia e aqui em volta branco. Ou seja, as nuvens elas não vão ficar totalmente brancas, né? O branco da nuvem vai seguir essa tonalidade aqui, ó. O azul do céu eu vou pintar e as nuvens eu vou preservar o branco da nuvem. Mas o branco ele tá com esse filtro, então o branco vai ficar meio alaranjado. E aí quando a gente passar uma caneta branca vai dar um destaque. Enfim, dá o seu charme passar um filtro de cor antes da pintura. Olha só, terminei lembrando, gente, que tipo a aquarela, as manchas da aquarela ela ficam mais notáveis depois que seca. Para acelerar o processo dessa primeira fase que eu pintei com a tinta bem diluída em água, eu utilizei um mini secador de cabelo e passei aqui em cima para acelerar o processo, porque se você já for pintar com papel úmido sobre úmido já vai dar outro efeito, não vai ficar tão legal. Não é o que a gente está buscando. Então primeiro eu deixo secar ou uso um secador de cabelo para secar bem rápido, que é que eu faço, né? E agora sim a gente vai começar a pintar o azul desse céu. E aqui a gente pode planejar qual vai ser esse céu, que cor vai ser. Vai ser só azul, vai ser um azul e depois um azul clarinho, vai ser um azul com tons laranja no final de tarde. A gente pode fazer esse, tá? Então vamos lá, vamos pintar de azul e laranja. E dessa vez, como esse papel não é próprio para aquarela, então como eu disse antes, eu vou preparar aqui uma tinta bem pigmentada, tá? Pra gente usar menos camadas, ou já preparar aqui uma tinta que fique bem forte. Vou começar aqui com o azul do céu, tem bastante tinta, e vamos lá. Vamos tentar fazer também algumas manchas, a gente vai diluindo as manchas, né? Vamos tentar deixar com efeito bem aquarelável, né? Para ficar bem característico de aquarela. Para não ficar tipo a cor muito chapada, como se estivesse pintando de caneta, né? De marcador. Vamos deixar ela com aspecto de mancha de aquarela. Então, ó, pego aqui a tinta, né, de aquarela e agora eu venho com o pincel limpo com água e dou uma diluída assim nas arestas, nas bordas, justamente para deixar esse aspecto diluído aqui de aquarela. E depois a gente volta aqui, vai pintando mais. Vamos tentar deixar as cores bem fortes. Vou fazer aqui todo o céu e aqui nessa parte embaixo do céu eu vou fazer um tom laranja, meio rosado, para ficar como se fosse um céu de final de tarde, um céu para ficar bem um céu bonito, né? Um céu bem colorido. E vamos lá, sem medo, gente, não precisa ter medo. Testa com a aquarela de vocês. Olha só, a parte azul eu já fiz, agora eu vou com um vermelho, meio rosa, para a gente fazer essa parte de baixo do céu, né? Para ficar um laranjado. Preparei aqui uma tinta e aqui vamos fazer essa união das cores aqui do azul com uma coisa mais alaranjada para fazer esse céu. E aqui você já pode dar uma misturada, né? Ó. E fazendo aqui essa misturinha aqui do laranja. Aí você bota aqui um pouquinho de vermelho também, ó, para dar umas manchadas coloridas, tá? Não tem problema, pode misturar as cores, ó, para deixar bem bonito e rico o nosso desenho. O reflexo do oceano também eu vou fazer, como vai ser refletindo esses tons, né? Então eu vou botar aqui o azul, preservando algumas áreas aqui em branco, né? Como fosse o brilho do céu, né? Nas águas, e boto um pouquinho dos laranjas também, que é para representar esse céu que está refletindo na água, né? Estou fazendo aqui de uma forma aleatória, misturando o azul com o laranja aqui na água, mas deixando algumas partes assim branco, ó, de linhas, para fazer os efeitos da água, né? Ó, ficou bonitinho.
Para o barco também eu posso vir com azul, um azul mais escuro, com um pouquinho de roxo, para fazer tipo a sombra do barquinho na água, né? Pronto, faço umas partes de sombra aqui perto também das ondas. E é isso, olha, ficou bonitinho. Eu vou dar uma pintada aqui nos coqueiros, também utilizando uma aquarela marrom, e vou preservando as áreas que eu vou deixar com luz, né? Então deixo aqui essas áreas vazias, né, na borda, fazendo força a luz, iluminando aqui a parte do tronco. Para fazer a sombra, também posso botar aqui umas gotinhas aqui embaixo, ó, que a própria aquarela, como está úmida, ela mesma vai tomando forma aqui. Olha só que bonitinho. Agora, com a cor verde, eu vou pintar tudo que eu acho que é verde. As plantas, os detalhes dos objetos, vamos aplicar o verde para pintar tudo que for de verde. E para não ficar só verde, 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 para deixar mais rico as cores, a gente pode fazer as sombras do verde com azul escuro, tá? Você pode misturar o verde com azul escuro para fazer sombra. Por exemplo, aqui tá verde. Enquanto tá molhado, né? Eu venho com a gotinha dos azuis bem fortes também e boto aqui na árvore misturando com verde, que já dá uma sombreada. E aqui você pode pintar tanto mais de forma com a mão mais solta, você pode fazer bem direitinho, seguindo as linhas do desenho. Ó. Nossa pintura eu vou utilizar muito as cores do verão, né? Que é normalmente cores cítricas, amarelo, um azul do céu, um laranja. Então vamos lá, pintei algumas partes de verde, né? As partes que eu achei que podia ser verde. E vou pintar agora esse todo. O todo eu vou fazer azul e branco, né? Utilizando esse branco que já é do próprio papel, que está nessa tonalidade. Então vamos lá passar um azul. E vamos lá fazendo, intercalando. Olha só, eu não vou passar o azul nessa, porque aqui já está bastante colorido. Se eu passar um azul aqui, vai ficar meio... as cores vão ficar muito unidas e não vai ter muito contraste. Então eu vou começar deixando esse branco para dar contraste com o coqueiro e vou com o azul começando dessa segunda. Ó, isso aqui é um truquezinho, né, que a gente vai utilizar de cor para dar contraste, né, para ficar bem separado o coqueiro do todo. Vai pegando as dicas aí, ó. E aqui já dá um contraste, né, do branco com o coqueiro, do que se eu passasse o azul. Então vamos lá, passando aqui, bem bonito, intercalando. E aí, enquanto tá molhado, você pode vir com o pincel encharcado de tinta e dar umas batidinhas assim, ó. Porque aí já faz umas manchinhas, né, de pigmento que vai dar essa característica bem bonita de pintura de aquarela. Ó, deixa assim mesmo, tá manchadinho, porque dá o charme. E aqui já vou pintando tudo, o que for meio azulado, já vou deixando todas as cores aqui de tons de azul. Aí vou fazendo aqui umas manchinhas diluídas com água, acrescento, ó, pigmento depois de luz, para deixar a coisa bem bonita assim, ó, de aquarela. Tchum, tchum, tchum. Olha que bonitinho. Agora vamos para uma cor que muita gente gosta, o pink, e vou aqui utilizar para pintar, né, o flamingo e também alguns dos elementos que tem aqui. Vou pintar esse flamingo de pink, vai ficar bem bonito, né, gente? Deixa eu ver se tentar aqui preservar uma área de brilho, porque se não se preocupe, a gente pode usar a posca branca, caneta branca, que também serve, né, para a gente recuperar o brilho que se perdeu, porque para deixar o brilho aqui, gente, não tem como aplicar aquarela sobre aquarela para fazer brilho. O brilho tem que ser o próprio fundo, né, o próprio papel. O próprio branco do papel tem que ser o brilho. Então a gente vai fazendo aqui. Vou botar umas manchinhas, ó. Eu venho aqui, ó, e salpico umas gotinhas assim diluído de pigmento para dar mais um efeito assim de manchas. Agora eu vou vir com o amarelo para fazer também outras partes. Aqui eu vou fazer o amarelo
das boias e alguns outros detalhes, gente. Vamos lá, fica bem bonito. O amarelo dá uma iluminada bastante na imagem. O amarelo é luz, tá? Vamos botar aqui. Deixa eu ver mais onde pode botar amarelo. Alguns detalhes aqui. Amarelo com azul são cores opostas, complementares. Então vai dar um efeito muito bonito com esse azul. E vamos aqui continuando pintando todas as cores base do nosso desenho, para depois a gente vir com detalhes de sombras e luz, gente. Vamos lá. Olha só, agora que eu já pintei boa parte já do desenho, agora a gente vem com uns tons mais escuros para fazer umas sombras, né? Normalmente eu misturo o azul escuro com as cores, para deixar a tinta, entre aspas, suja, né? Para fazer essas cores. Não utilizo o preto para não deixar a pintura pesada e com aspecto sujo, né? De preto. Então a gente utiliza sombras, a gente utiliza cores para fazer sombra também, com as cores complementares. No caso do laranja, o azul, no caso do azul é o laranja, né? Então a gente vai utilizando essas cores complementares para fazer alguns efeitos de luz e de sombra, né? Luz não, sombra. A luz a gente vai fazer com a caneta branca, tá? Aproveita também para fazer texturas, né? Ó, vou fazer aqui uns risquinhos assim de água para fazer uma texturinha de madeira aqui, ó, bem manchado de água, né? Fica bem legal, fica charmoso, já com a textura de aquarela, né? Olha só. Agora eu vou utilizar a caneta branca para fazer alguns pontos de luz para a gente finalizar nossa página de hoje aqui. Eu acho que já ficou muito bonita. Vou pegar aqui para sentir se não está muito molhado. Acho que tá legal. Então a gente vai já fazer aqui ó, os pontos de luz em cima da aquarela, que já dá todo um charme, gente. Se você não tem ainda a caneta branca, a posca branca, você pode utilizar guache na pontinha do pincel, a guache pura. Ou, gente, sugiro que comprem uma posca branca, porque vai dar uma diferença muito grande nos desenhos de vocês. Ela é um pouco cara, mas é um investimento que a longo prazo, tá? Dura bastante. Essa minha aqui ainda é a primeira que eu comprei desde muitos aninhos atrás, viu? Uso bastante. Ainda mais que a gente vai utilizar para fazer só uns detalhezinhos assim, só uns risquinhos. Ela vai durar bastante, tá? Dura muito. Ainda mais essas folhas pequenas, esses detalhes pequenos, dura muito. Então, sugiro que comprem. Se não comprou, compra logo, tá? Vale a pena. Dá todo um charme, gente. E assim, pessoal, ficou nossa pinturinha de hoje. Ficou muito bonitinho, pintado todo em aquarela, né? Você também pode fazer alguns detalhes com lápis de cor, que também super dá certo. Aquarela com lápis de cor. E olha só, gente, para vocês verem que vocês não precisam apenas de marcadores para pintar. Você pode ter muito mais cores utilizando aquarela e muito mais efeitos. Espero que tenham gostado. Não se esqueça de se inscrever no canal, deixar seu like e seu comentário para a gente trazer mais vídeos e outros materiais também de arte e dicas. Um beijo, pessoal. Até o próximo vídeo e bye bye!